Pare agora de estudar independência na bateria sem saber dessas 5 coisas. Fala rapaziada, Gabriel Azevedo aqui e hoje nós vamos desmistificar sobre o assunto da independência, certo? Se você está entrando nesse mundo agora na bateria, saiba, tem alguns pontos que você precisa observar antes de estudar, beleza? Se você é novo aqui, não esquece de me seguir, não esquece de se inscrever, não esquece de dar o like e senta e vamos ouvir sobre isso. Bom, se você está estudando independência, né, dos membros superiores e inferiores, você precisa saber de algumas coisas antes de entrar nesse mundo, certo? Por que eu falo mundo? Porque é vicioso e, além disso, é extremamente amplo o assunto, certo? Bom, meu intuito aqui nesse vídeo é simples, é fazer você cortar caminho ou parar de estudar coisas desnecessárias, certo? E também fazer com que você pare de estudar errado, entendeu? Vá direto no ponto certo. Primeiro ponto, coordenação é diferente de independência. É isso mesmo que você está ouvindo. A coordenação é quando você consegue fazer que os seus membros trabalhem simultaneamente, entendeu? É aquela pessoa que tem facilidade de fazer uma semicocheia e uma tecina na mesma mão, certo? É aquele cara que consegue bater, que consegue falar ao mesmo tempo, solfejar, perdão. Sim, isso é uma capacidade da coordenação. A pessoa tem coordenação. Às vezes, muitas das vezes, a pessoa nem é batera, nem é música, mas você observa que ela tem uma boa coordenação. Por exemplo, jogador de futebol que consegue fazer alguns dribles, certo? É uma coordenação que não está inerente à percepção musical. Está inerente a uma habilidade que ela já tem, certo? Desde quando ela nasceu. A independência é quando uma pessoa ela consegue fazer essas execuções, só que de forma controlada e musical. É quando um exemplo da vida aqui, o Horácio Negro é uma das maiores referências da música latina, certo? Por que ele tinha uma excelente independência? Que ele conseguia fazer células rítmicas em membros diferentes, porém musical, porém coordenado, porém, sabe, controlado. Vamos entender que a independência é a coordenação, só que controlada, certo? Quando você consegue controlar, quando você consegue musicalizar a sua coordenação. Construa uma base sólida na sua coordenação primeiro, para que você depois tenha uma excelente independência, certo? Tenha um estudo de coordenação primeiro, certo? De conseguir executar alguns membros de forma simultânea. E depois venha com a independência, musicalizando, colocando aditivos ali que somente a prática, meu amigo, somente a prática vai te levar ao resultado desejado. Ponto número 2, a hierarquia dos membros. Existe uma hierarquia aí, certo? E a primeira delas é a mão, certo? Você precisa primeiramente dominar as mãos. Tenha um excelente domínio de mão. Um exemplo, fazer aquele estudo chato, mas essencial. Acabei de dar um exemplo agora no começo. Estudando células diferentes nas suas mãos, certo? Semicolcheia, tecina, colcheia em cada mão. Fazendo essa diferenciação, você vai ter uma base boa da sua coordenação nas mãos, certo? E depois de você conseguir fazer essa execução das mãos, você vai fazer o quê? Aplicar o mesmo estudo, o mesmo princípio aos seus pés, certo? Um grande erro comum nesse tipo de estudo é as pessoas fazerem tudo ao mesmo tempo. Querer estudar, um exemplo. Você é uma pessoa que decidiu hoje estudar coordenação, independência, e você quer começar fazendo todos juntos, você vai se ferrar. Você vai para um caminho tortuoso, meu caro jovem, entendeu? Então, tenha isso em mente, essa construção, essa hierarquia que você tem que fazer. Comece primeiro pelas mãos, depois vá para os pés, entendeu? Para que você não se trave, certo? Para que você não entre num colapso e fale, cara, minha coordenação é horrível. Não, você só está invertendo as ordens, entendeu? E depois disso,
quando você fazer essa análise, você vai identificar o que? A sua parte fraca. No meu caso, um exemplo, falando das mãos, né? Das mãos aqui. Como eu sou um cara destro, o meu lado fraco, o meu lado ruim é minha mão esquerda, pô. Então eu vou ter que trabalhar ela para um caramba. Eu vou ter que, cara, eu vou ter que de qualquer forma exercitar mais ela, entendeu? Então, próximo ponto a ser identificado dentro dessa hierarquia dos membros é você identificar o seu ponto fraco. Normalmente, de uma pessoa destra, sempre vai ser o pé esquerdo e a mão esquerda dela, entendeu? Mas, na maioria dos casos, é isso, entendeu? Não é uma regra, mas sempre acontece isso. Ponto número 3. A velocidade, ela sempre vai ser a inimiga da independência. Conceito básico. Você fazendo as coisas devagar, você sempre vai construir a memória muscular correta. Não tem segredo, é fazer devagar, entendeu? Um grande erro comum nesse tipo de estudo é o quê? É você tocar rápido, querer priorizar a velocidade e não a execução, entendeu? Então, recapitulando, faça devagar, é chato, certo? Instrumento é uma parada ingrata, você precisa todo dia ali dedicar um tempo para aquilo. Se você só dedicar, sei lá, 15 minutos do seu dia, brother, não é muita coisa, cara. Não é muita coisa do seu dia, não. Se você só dedicar isso, cara, eu garanto que você vai ter comparado em meses ou em um ano, você vai ter um avanço significativo, cara. Então, devagar. E para te auxiliar nesse estudo, cara, estuda com metrônomo. Estuda com metrônomo, entendeu? Estuda com metrônomo que ele vai te dar ali uma internalização do time. Ponto número 4. Isolar para conquistar. É isso mesmo. Você vai depois praticar cada membro separadamente. E depois que você obter essa execução, você vai começar a fazer uma mescla, sabe? Só que não óbvio. Um exemplo. Costumamos sempre, às vezes, fazer as figuras da mão direita na mão esquerda. Ou, perdão, na mão direita no pé direito. Só que aí você vai começar a inverter. Vai começar a estudar pé esquerdo com pé... Mão direita com pé direito. Pé esquerdo com mão direita. Entendeu? Começar a fazer uma salada ali de uma forma para que os membros não dependam um do outro. Eles sejam livres, digamos assim. Para que eles sejam independentes. Ponto número 5. Mentalização e vocalização. Como assim? Sua mente precisa entender, certo? Antes do corpo executar. Então, antes de você executar aquela célula rítmica, você já vai tem que ter ela cravada na sua mente. Se você vai executar uma semicocheia, você deve saber já como ela soa e os seus padrões, as suas subdivisões. Então, antes de você sentar no instrumento ou executar a célula rítmica, aconselho você cantar, solfejar, certo? Antes de executar. Porque aí, digamos, é como se o seu solfejo rítmico ele fosse uma prova real do que você está tocando, entendeu? E depois disso, aconselho você visualizar os movimentos, certo? Não adianta nada. Um exemplo aqui. Você conseguiu executar uma semicocheia. Só que aquilo, você sente dores, você tem muito esforço. Depois que o seu membro já identificou como executar aquele ritmo, você vai o quê? Fazer um movimento que facilite a execução. Um exemplo, eu particularmente uso o Muller quando vou fazer uma semicocheia nesse tipo de contexto também, entendeu? Por quê? Porque a minha mão já identificou como executar, agora vamos ter aqui um movimento para relaxar a execução, entendeu? Então, depois que você conseguir fazer a execução, identifique um movimento que facilite a execução da sua célula rítmica. Uma solução que eu posso dar nesse ponto número 5 para você são 3.
vocalizar longe da bateria, certo? Antes de você entrar na bateria, você já mentaliza, já solfeja as células que você quer executar. Depois disso, fazer o movimento, né? Identificar o movimento que você vai ter que utilizar nas mãos, nos pés, entendeu? Ali no caso, precisa fazer um pivô ali no samba ali, identificar um movimento confortável para você conseguir fazer a execução. E depois de você fazer essas duas coisas, aí sim você entra na bateria e começa a fazer essa prática. Bom, recapitulando os 5 pontos novamente. Coordenação não é igual a dependência. A hierarquia dos membros. Velocidade é inimiga da independência. Isolar para conquistar. E mentalização e solfejo mental. Esses são os 5 pontos que eu aconselho você a estudar antes de entrar nesse mundo da independência, que é vicioso, que é louco, que é igual droga pra gente que é batera. Bom, se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa o like aqui e deixa aqui nos comentários o que tu achou, o que tu acha que eu posso melhorar, que eu prometo ler todos os comentários aqui, tá bom? Obrigado, tamo junto, valeu!